E aí, pessoal, vamos fazer aquele resumo agora, né? Porque daqui a pouco vocês vão fazer as atividades para ver se vocês deixaram a aula assim bem entendido mesmo, né, sobre o assunto da nossa aula de hoje. Vamos começar, o professor já falou tudo, né? Então bora lá, já está tudo certo. Resumo da aula 51, né? Física Nuclear, parte 3. A década de 40 e 50, importante foi a criação do CNPq, o crescimento da Universidade de São Paulo, né? A implantação dos primeiros aceleradores de partículas, a volta de César Lattes, que acabaram de participar da descoberta do meso, como nós vimos na aula aí, e também outras, né? Isso foi mais importante de 40 e 50. Mesmo sendo tardio aí o CNPq, mas foi feito tudo certinho, né? Com uma equipe bem sólida, né? Cientistas bem renomados. Isso. Década de 70 e 80, né, criação do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que é necessário, não tem como um país desenvolver a parte científica sem investimento. Implantação dos primeiros aceleradores de partícula, volta, né, criação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Aqui uma foto do Joaquim da Costa Ribeiro, né, efeito termodielétrico, falou que foi feito, não essa foto, né? Mas aqui ele consegue trabalhar com os eletretos, né? Penetrantes. Isso. Aí sim, os raios cósmicos, chuveiros penetrantes, né? O Atangui aqui. O efeito termodielétrico, vocês viram que foi no caso Joaquim, né? Da Costa Ribeiro. Ele conseguiu descobrir que não precisava uma corrente elétrica, e sim só a mudança de estado físico, tendo a parte sólida já era suficiente. César Lattes, Curitiba, 11 de julho de 1924, né, até Campinas, né, 8 de março de 2005. Foi um físico brasileiro, co-descobridor do meson π, descoberta que levou o Prêmio Nobel de Física em 1950, concedido a Cecil Frank Power. Essa descoberta de Watangui, do Dame e Pompeia, né, era a vanguarda do que se estava fazendo na época para entender a física nuclear e as altas energias, né, partículas energéticas, né? Foi uma descoberta das mais importantes naquela época, né, os chuveiros penetrantes. Aí. Isso foi escrito por César Lattes, né? Uhum. Bom, aqui somente a questão da estrutura, né, do naneto mesônico de spin 0 e naneto mesônico de spin 1. Os mesoscalares de spin 0 têm a energia mais baixa e o quark e o antiquark tem spin oposto. Então aqui spin oposto, spins paralelos, só mesmo mostrando essa questão aí da estrutura. Então, os escalares e os vetoriais, né? Uhum. Os escalares estão tipo oposto e nos vetoriais eles são paralelos. Então, beleza, vocês vão lá, vão fazer as atividades. Já viram aí que essas atividades agora é mais teórica, como nós falamos, mais de conhecimento. Já nós voltamos. Já estamos de volta. Isso aí. Então tirar as dúvidas, né? Caso tenham surgido alguma. Vamos lá. Um assunto mais tranquilo nessa aula. Começando, então aí... As últimas aulas são para ficar mais tranquilo mesmo, né, professor Médico? Aham. Olha aí, ao sofrer um determinado decaimento radioativo, o carbono 14 transforma em nitrogênio 14. Olha bem, carbono 14, nitrogênio 14. Né? Então, segundo a reação mostrada abaixo, aí ó, o carbono 14 ele é 6, né? O nitrogênio é 7, mas continuou com a massa lá. Bom, aí já deu uma dica, né? Se a massa é a mesma, o decaimento sofrido pelo carbono é de que tipo? Olha bem, a massa continuou, 14, 14. Só que mudou o número de 6 para 7. Alguma coisa mudou aí, mas outras não. Então, que tipo de decaimento pelo carbono vai transformar no caso do nitrogênio? Vai ser beta, alfa, gama. Vai ser um decaimento eletrônico, decaimento magnético. Aí então, tem que lembrar aquela questão, né? Quando é emitida uma partícula beta, se ela é positiva ou negativa, se é alfa, se é gama, aí vai entender o que acontece. Bom,
Analisando a reação mostrada no enunciado do exercício, é possível perceber que não há mudança no número da massa, como o Décio falou, continua 14, antes e após o decaimento, o que indica que a partícula emitida apresenta massa muito pequena. Percebemos que seu número atômico, carga elétrica, aumenta de 6 para 7, indicando que o carbono 14 perde uma carga negativa. Então, se era 7, ou 6, né? Foi para 7. Podemos dizer, portanto, que foi emitido um elétron e que caracteriza um decaimento beta. Então, aí... Porque a alfa é positivo, o beta é negativo, né? Isso. Então, essa como não tem massa, nenhum dos dois aí realmente a massa é desprezível, né? Essa partícula esse elemento X aí. Partícula alfa, né? Se ela voltar negativa... Partícula beta, né? Isso, partícula beta. É porque se fosse positivo seria alfa. A beta é negativo. Então aqui fala que é massa... Porque 6 para 7 dá menos 1, né? Para ser, se fosse positiva, mais 1, fosse o contrário, aí seria uma alfa, né? De 7 para 6. Apenas carga, né? Não tem massa. Vamos aí para a segunda questão, né? Agora vai falar um pouquinho aí justamente de César Látia, os meson pi, né? Foi ele que descobriu aí. Então, a partícula neutra é conhecida como meson K0, que é a primeira é instável e decai, emitindo duas partículas com massas iguais, só que uma positiva e outra negativa, chamada respectivamente de meson pi mais positivo e meson pi negativo. Simples, né? Em um experimento foi observado o decaimento de um K0, que é neutro, em repouso com a emissão do par meson pi positivo e meson pi negativo. Ponto. Foi observado. A emissão dos dois, né? Das figuras abaixo, qual poderia representar as direções e sentido das velocidades das partículas, tanto a positiva e negativa, do meson pi, nesse sistema de referência em que K0 estava em repouso? Ele estava em repouso, emitiu duas partículas. Essas partículas não podem ser emitidas e continuar em repouso. Elas têm que adquirir uma certa velocidade quando são emitidas. E aí é importante a gente analisar a questão da quantidade de movimento, né? Isso mesmo. Temos até uma análise aí mais simples aí, colocar para vocês, para não ficar só falando, ficar escrito aí, né? O sistema formado pelo meson em repouso, ele é isolado. Se é isolado, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Isso aí nós estudamos lá no primeiro ano. Isso. Assim, para que o decaimento em meson pi mais e pi menos, nós temos o quê? 0 total é igual a massa vezes a velocidade do meson pi positivo, mais a massa vezes a velocidade do meson pi negativo. Se você mudar de lado, pode cortar o m, porque o m dos dois lados vai ser igual à massa, né? Emite a mesma massa. Isso. Então, um é o oposto do outro. Vetores são vetoriais, as velocidades são vetoriais, e se elas são vetores opostos, só tem um jeito. Para ter a mesma quantidade de movimento, tem que ser sentidos opostos, né? Direções de sentido, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, só é possível na letra A. Os outros, as direções não têm os sentidos opostos, têm direções diferentes, inclusive. É porque é a mesma quantidade... Senão não daria zero. A única maneira de dar zero é se fosse sentido oposto em mesma direção. Já vem desde a ideia de força lá, já sabe disso. Os vetores, né? Dois vetores. Porque uma dessas aqui teria mais que a outra, né? Dependendo da posição. Então, não ia dar certo. Não ia funcionar para ser zero, não daria zero. Isso. Mesma quantidade antes? Bem simples, ó. Só entender a teoria. Então fala assim, mas no Enem eu não sei nada de meso, não sei o quê. Mas você sabe a sua quantidade de movimento, sabe que estava em repouso e adquiriu velocidade. E como tem massa e tem velocidade, é a quantidade de movimento. E para que você mantenha o repouso de antes, tem que dar zero. Dando zero é porque um positivo ou um negativo só pode ser em sentido oposto em mesma direção. Vamos lá para a questão 3. Solenoide de muon compacto, no caso do inglês, né, CMS, é um dos detectores de partículas construídos no Grande Colisor de Hadrons,
que irá colidir prótons no CERN, na Suíça. O CMS é um detector de uso geral capaz de estudar múltiplos aspectos das colisões de prótons a 14 Tesla electronvolts, ou tera electronvolts. A energia média do LHC, no caso, né? Contém sistemas para medir a energia e a quantidade de movimento de fótons, elétrons, muons e outras partículas resultante das colisões. Olha ele aí na Suíça, né? Ele é a profundidade de 100 metros, né? Todo refrigerado, tem temperatura muito baixa, porque tem que ter todo uma Essa linha precisão. amarela aí é o colisor embaixo da Terra, na verdade, né? 27 quilômetros, né? Isso, todo, né? O CERN. Toda a sua extensão. A camada detector interior é um semicondutor de silício. Ao seu redor, um calorímetro eletromagnético de cristais centelhadores. E, no caso, né, é rodeado por um calorímetro de amostragens de hadrons. O rastreador e o calorímetro são suficientemente compactados para que possam ficar entre o ímã e solenoidal do CMS, né? Que gera um campo magnético de 4 teslas no interior do ímã, situando-se os detectores de muons. É importante já ver esse campo magnético de 4 Tesla, não precisar dele, né? Sim, sim. Considerando que o campo magnético terrestre sobre a maior parte da América do Sul é da ordem de 30 microtesla, 0,3, né? Gauss. O campo magnético gerado pelo CMS é maior do que o dessa região da Terra, aproximadamente, né? Microtesla é 1 vezes 10 a menos 6. Então, Isso. 30 é 30 vezes 10 a menos 6, né? Tesla. Simples. Então, vamos lá. Só fazer os cálculos, né? Sim, opa. Então, aí, anotando os dados certinhos, né? Então, vamos lá. Aí ele fala quantas vezes é maior, né? Aí vamos relacionar, né? 133 Mas mil temos vezes. uns cálculos aí, a explicação. Observe que o pedido é a razão entre R, entre a intensidade do campo magnético no CMS E o campo magnético da Terra, né? e o campo magnético da Terra, né? Bom, fazendo os dois aí, a relação entre os dois, colocar o maior em cima, com certeza, né? O do CMS, que é 4 dividido por 30 vezes 10 a menos 6. Fazendo a divisão, vou chegar a 0,133, que é uma dízima, vezes 10 a sexta. Colocando em notação, colocando notação não, né? Passando a vírgula para a direita 6 vezes. Não está em notação nas respostas, né? Então aí 133 mil vezes. Só para ter noção do valor, né? Que O campo naquele lugar é 133 mil vezes maior do que o da Terra. Se não é da influência da Terra, aí vai influenciar. E algo interessante, né? Pessoal, você pensa assim, mas por que isso? Até o campo gravitacional, a atração da Lua com a Terra poderia afetar essa questão da colisão. Então, eles têm que criar mecanismo, né, para que não ocorra essa influência. Tanto é que o CERN, como foi falado, né, ou diminua o mais possível essa influência, né? Isso, ele é colocado mais abaixo na Terra, ele não é em cima, ele é subterrâneo. Tem essa questão de aumentar aí o campo para fazer com que essas partículas não sofram essa variação em relação ao campo terrestre. Mas a Lua vai influenciar? Se fosse exposto, sim. Mas se não tivesse esse campo ali, né? Sim. Magnético, sim. Aí qualquer coisa iria atrapalhar. Como está falando de partículas nucleares, né? Nanopartícula, é complicado fazer algo que qualquer interferenciazinha ia afetar os resultados. E para finalizar, uma questão de Enem. Vamos lá? Então aí, questão de Enem. Prótons e nêutrons são constituídos de partículas chamadas quarks, né? Nós falamos lá U e D, né? Os quarks. O up e down. Up e down. O próton é formado de dois quarks do tipo up e um quark do tipo down.
Eu lembro que os up e os down, eles têm aquela questão de 2/3, 1/3, mas vamos descobrir como é isso, na verdade, né? Enquanto o nêutron é formado de 2 quarks do tipo down e um do tipo up. Se a carga elétrica do próton é igual a uma unidade de carga, né? Que o próton é 1,6 mais uma unidade de carga. E a do nêutron é igual a 0, então quais são os valores de U e de D, do up e do down? Só fazer uma questão matemática. Ó, 2U mais D é igual a 1, né? 2 up e 1 down. E o nêutron é 1 up mais 2 down, tem que ser 0. Matemática pura, sisteminha, né? Faz o sisteminha, soma, 2U mais U, D mais 2D, 1 mais 0, e aí você isola um, joga dentro da outra. A Lucy ensinou vocês muito bem sobre isso, mas o professor Maurício, né? Sim. Então você vai descobrir que o U é 2/3 e D menos 1/3. Por isso que nós falamos lá na aula que tinha o valor do up de 2/3 e o down de menos 1/3 de E. Quem é E? Aquela unidade do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Aqui, se quiser, podia fazer aqui, né? Então, vai dizer que, por exemplo, que U é igual a menos 2D, né? Isso. Substitui em cima, vai ficar 2 vezes... Opa, aqui era negativo. Menos 2, vamos lá. Menos 2D mais D igual a 1. Aqui eu vou ter o quê? Menos 4D mais D igual a 1. O que eu vou fazer? Colocar aqui em cima. 1, né? Então, subtrai vai ficar menos 3D, né? Menos 3D igual a 1. Então, D é igual. Portanto, D é igual. Passa sinal negativo para o outro lado. Porque mais com menos é menos, né? Simples, então, D é igual a matemática é simples, uma dentro da outra, né? Aí, se quiser saber o do outro, você só faz a conta ali, né? Substitui, que aqui eu achei, aqui é o D, né? U vai ser o quê, ó? Fazer aqui em cima, já que... O você já disse que é menos 2D no início. Opa. Então, menos 2 vezes menos 1/3. Aqui. Aqui, U igual a menos, né? 2 vezes menos 1/3. Ficou meio... Aqui é por causa da figura, não vai dar para enxergar direito. Apaga que ele já viu ali, que é da linha. Aí. Sim, eu vou apagar essa parte de baixo aqui. Vai ficar U igual a menos 2D, né? Aí pronto. Aqui apaga essa parte. Apaga aí. Pronto, o menos 2D eu já consigo fazer aqui, ó. Eu faço aqui, U é igual a menos 2 vezes... É menos 1/3. Agora eu fiz certo, olha aí. Quem disse que não consegue? Menos com menos dá mais, já fica positivo. E 2 só vai para cima. 2 vezes 1, 2, 2/3. Pronto. Resolvido. Chega aí no resultado. Opa, eu vou deixar aqui, ó. A resposta aparece, né? 2/3 e menos 1/3. Então... Justamente. Só deixar aí. É uma questão de sistema simples, né? Para observar essa questão aí do... Lembra que esse 1 é uma unidade de... que é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pronto. Deixa aí na resolução, só para eles observarem. Mas nada que o aluno não saiba fazer, né, gente? Você pega lá, substitui, pega um, iguala, um sisteminha com 2 incógnitas, não dá para resolver. Pega uma, iguala a outra, um valor tal, substitui e vai fazendo. Não é resolução de sistema bem simples, mas possível de ser feita. E descobrir lá como que faz essa questão, e principalmente do próton, né, que ele tem carga uma carga elementar, uma unidade de carga elementar, e o nêutron também tem carga, só que carga neutralizada. Quando você pega um próton e um elétron, você neutraliza. Quando você pega quarks, 2 down e 1 up, né? Isso. Aí você acaba neutralizando. Beleza? Então ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima aula.